queridos sobreviventes, meu nome é Sibeli Albuquerque e sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu sugiro a você que se inscreva nesse canal maravilhoso que mistura true crime com maquiagem e no final dá tudo certo. Vem comigo! No caso de hoje eu vou falar sobre um caso que revoltou a comunidade da Penha e que marcou a história do Rio de Janeiro na década de 60. Essa história foi tão chocante que ela rendeu livros, filme, documentário, programas de TV investigativo e que rende até hoje. Eu tô aqui até com o meu gospel para poder ajudar a engolir essa história. É gospel, tá? Heineken patrocina nós! Neide Maria Maia Lopes tinha 22 anos de idade e ela trabalhava como comerciária. Ela tinha uma postura mais diferentona em relação às outras mulheres. Ela fumava, ela andava pelas ruas sozinha, digamos que ela tinha uma personalidade muito forte frente às mulheres que viviam lá na sua época. Neide era solteira e morava com os pais. Seu vício, além do cigarro, eram as leituras. Ela amava obras de contos policiais e de mistério. Devo me preocupar? Mas se eu tiver, tu também tem que estar, tá aqui. A vida dela era meio boring, sabe? Então eu acho que ela usava da leitura para poder trazer um pouquinho mais de animação para a vida dela, pro dia a dia. Mas mesmo com essa personalidade forte, Neide tem o sonho de se casar e de ter filhos. Em um belo dia normal, Neide pegou um trem na antiga estação Pedro II. E como de costume, ela estava acompanhada das suas leituras. Eis que ela é abordada por um rapaz, Antônio Couto Araújo, que começa a puxar conversa com ela e no começo ela não dá bola. Mas aí o rapaz começa a chamar a atenção dela e eles começam a conversar. Antônio era motorista e trabalhava no bairro de Fátima. Ele era muito misterioso em relação à sua vida particular, mas isso não impediu que Neide se interessasse pelo rapaz. Eles começaram então um trelelê, e isso já estava durando uns 3 meses. E nesses 3 meses, eles já se encontravam praticamente todos os dias. O negócio já estava ficando tão intenso que a Neide sempre questionava Antônio sobre os sentimentos dele em relação a ela. Teve uma vez que ela chegou a perguntar para ele se ele a beijaria se ela estivesse morta. Bandeira amarela número 1. Em uma dessas idas normais do metrô, um amigo de Antônio aborda Neide. E ele revela para ela que Antônio era casado e tinha 2 filhas. Aquela notícia caiu como uma bomba no colo da Neide. Óbvio. A Neide vai lá e confronta o boy. E ele fala, não, tudo bem, eu vou me divorciar. Eu preciso de um tempo. O tempo passou, eles continuaram se encontrando e nada de divórcio. Neide então busca saber onde é que Antônio mora. E aí ela vai atrás do endereço dele. Num belo dia, ela encontra o endereço e resolve bater na porta. A esposa é quem atende, Nilza. Aí Neide se apresenta. Oi, amiga, tudo bom? Você lembra de mim? A gente estudou juntas. Meu nome é Nilza. Aí a Nilza, mulher do Antônio, ficou olhando. Ah, você estudou lá no Dom Corleone? Aí ela, Dom Corleone, isso aí, foi o que eu falei. Aí a Nilza fala assim, ai, me desculpa eu não lembrar de você. Nossa, e ficou bem desconfiada, né? Falou assim, pô, a mulher tem o mesmo nome que eu, como é que eu não vou lembrar? Mas, aí a Neide Nilza fala, não tem problema não, eu mudei muito de lá pra cá. Enfim, acho que Neide estava sem criatividade aquele dia. Mas a menina lá, a Nilza, ficou intrigada, achou estranho, mas tratou a moça bem, convidou pra dentro de casa e tal, né? Enfim, educada. Aí, a Neide Nilza fala pra Neide de verdade que o motivo dela estar procurando por ela é que ela queria muito pegar o irmão dela. Aí a Nilza continua. Ai, que legal. E aí ela
ela contou, né, que ela queria que a Nilza fizesse a ponte aí dos dois, entendeu? Do irmão dela com ela. Então essa foi a desculpa que a Neide que a Neide deu para poder bater na porta alheia. Depois desse dia, a menina Neide começou a frequentar a casa da Nilza assim, constantemente. Viraram tipo best. Aí nesses momentos juntas, a Neide sempre dava um jeitinho de perguntar sobre o Antônio, de descobrir um pouco mais sobre a vida dele. Aí a Neide pergunta como que era o relacionamento dos dois. E a Nilza fala que eles eram felizes e tal, que eles tinham os probleminhas dele normal de casal, mas que eles eram muito felizes, não sei o quê. Vida de quem é casado, né, gente? Eu, hein? Aí, em um outro momento, Neide pergunta qual que era a coisa mais valiosa na vida do Antônio. Aí, pronto. A esposa já responde: é a Tânia, nossa filha de 4 anos. Ele é louco por ela. Aí Neidão já ficou: interessante. Tânia era a filha mais velha do casal. Aí, finalmente, em um dos encontros de Antônio e Neide, ela revela que sabe sobre a família. Ela do nada pergunta pra ele assim: Antônio, você ama mesmo a Nilza? Aí Antônio arregala o olho assim, tipo, what? Como é que você sabe disso? Aí ela: eu sei. Eu estou frequentando a sua casa há algum tempo. Mano, Neide então agora ameaça o então amante. Ela fala: olha, se você não larga dela pra ficar comigo, eu mato a sua família inteirinha. Mais uma bandeira? Não. Levar o título de amante naquela época era uma das piores coisas que poderia acontecer na vida de uma mulher. Era uma atitude passível de expulsão de casa e um estigma pro resto da vida dela. E ela também não queria decepcionar os pais. E quem é que quer ficar de amante, gente? Quer dizer, ela não queria ficar de amante. Depois de um mês que a Neide estava visitando a casa de Antônio, ela engravidou. E essa é uma das partes que não conta no programa de televisão que na época era Linha Direta. Acho que ela é contada só no livro. Aí a Neide tinha um diário. Nesse diário, ela conta que ela queria fazer de tudo para ficar com essa criança. Inclusive, contar para os pais dela a situação atual dela, a fim de que eles a perdoassem e ela pudesse criar a criança sozinha. Só que isso não foi o suficiente para Antônio. Segundo a Neide, ela falou que ele ameaçou contar toda a situação dela para os pais dela se ela não tirasse a criança. Errou feio, errou rude. Uns 2 meses depois dessa ameaça que o Antônio fez, ele se encontra com a Neide, todo carinhoso, todo apaixonado, e marca um encontro com ela, tipo assim, para passear. Aí no dia seguinte, eles saem, vão até Botafogo e ficam lá passeando pelo bairro, quando eles param na frente de um prédio e sobem para um apartamento. É quando a Neide descobre que ela estava numa espécie de clínica. A Neide relata que ela saiu do prédio cambaleando e com náuseas horas depois. Antônio então levou a moça para casa e ela conta lá no diário dela que ela estava sofrendo de fortes dores e hemorragia intensa. Foi quando ela percebeu que ela tinha sofrido um aborto contra a sua vontade. 4 dias após o procedimento, Antônio volta a procurar Neide. E aí, como se ele tivesse sofrido um súbito mal de amnésia, ele pergunta: e aí, como é que tá o bebê? E Toton. Neide falou que ela ficou com vontade de matar ele ali naquela hora. E aí a Neide faz o quê? Começa a visitar lojas de armas. Neide então compra uma arma calibre 22 e alguns dias depois ela volta e troca por uma calibre 32, porque diz que essa tinha mais alcance. Isso foi em abril de 1960. Neide então vai até a casa de uma amiga dela lá na Penha, e aí ela vê lá os urubus sobrevoando o matadouro que tinha lá perto. Ela então fica imaginando se aqueles urubus dariam conta
de sumir com restos humanos. Neide então descreve que no dia seguinte ao dia de São Pedro, no dia 30 de abril, ela sai de casa em direção à Cascadura para ir visitar uma amiga dela. Aí ela chega lá e do nada ela volta e vai parar lá no bairro onde a menina Tânia estuda, que ficava no bairro da Piedade. Lá ela chega até o orelhão e liga para a escola e se faz de mãe da criança. Aí ela fala lá: "Oi, eu sou a Nilza, mãe da Taninha, tudo bem? Queria avisar que hoje eu não vou poder buscar a Tânia porque eu tenho uma consulta na cidade e aí eu vou mandar a minha vizinha Odete para poder pegar a criança." Aí a diretora da escola falou assim: "Ah, não, beleza, pode deixar, eu libero a criança." Eita que eu tô fazendo um negócio aqui que eu não sei se... eu não sei se vai dar certo não. Qualquer coisa a gente tira, né, gente? É só maquiagem. Aí Neide chega lá na escola da menina e pega a criança. A responsável lá, acho que era a diretora, ainda perguntou pra criança, falou assim: "Ah, você conhece essa moça e tal?" Aí a menininha Tânia falou assim: "Não, conheço, ela é minha tia." Por quê? Porque nessas idas da Neide até a casa da Nilza, casa do Antônio, ela, quando ela descobriu que a menininha era preciosidade de Antônio, ela começou a dar mimos pra menina toda vez que ela ia. Então ela dava uma boneca, levava uma balinha, levava, sei lá, sempre ela levava alguma coisinha pra ter o quê? A confiança da menina. E foi o que aconteceu. Então a menina foi com ela numa boa. Uns 20 minutos depois, a Nilza chega pra pegar a menina. E o que a diretora fala? "Não, eu entreguei a Nilde." O quê? "Eu entreguei a Tânia pra tal da Odete, sua amiga." Aí a Nilza fica, meu Deus do céu, desesperada. Porque a filha dela tinha sumido com uma pessoa que ela não fazia ideia de quem fosse. Cara, você imagina, o mundo daquela mulher caiu ali naquela hora. Pá, acabou. A Neide passa a tarde rodando com essa menina. Aí lá por volta de umas 5 horas da tarde, ela para na casa de uma amiga dela, Zizélia. Aí ela chega lá: "Oi, tudo bem, tudo bom?" E a amiga pergunta: "Ah, de quem que é essa menina?" Aí ela fala: "Ah, é filha de uma amiga minha que ela pediu pra cuidar dela e tal." Elas ficaram lá conversando, batendo um papo e de repente Neide pede uma tesoura pra amiga dela. A amiga dela vai lá e pega uma tesoura. Neide vai lá e corta um pedaço de cabelo da menina, Tânia. Aí a amiga dela fala: "Você tá maluca? A mãe dessa menina vai matar você." Aí ela fala: "Não, que nada. Ela é muito minha amiga. Foi ela que me pediu pra fazer isso." Tipo assim, normal, olha, vai lá e tira o chumaço do cabelo da minha filha. Ou eu fico imaginando, véi, é cada desculpa, cada coisa que o povo fala e os outros ainda caem. Gente, as pessoas não raciocinam, não. Se tem lógica. Enfim, aí ela pegou esse pedaço de cabelo aí e enrolou num pedaço de papel. Diz que esse pedaço de cabelo ia servir para intimidar Antônio, entendeu? Aí foi ficando tarde, foi chegando a hora da janta, era por volta de umas 8 horas. Neide resolve ir embora. Aí ela continua rodando com essa menina pela cidade à noite. Aí ela passa, compra uma pipoca pra criança. Aí depois lá na frente ela vai e compra um vidro de álcool. Ela fala pra menina que é porque a menina vai ficar doente e a titia Neide vai fazer um remedinho pra ela tomar. Neide então ela segue direção até o matadouro da Penha. Lá por volta de uns 8h30 da noite, ela chega com a criança lá no local e se dirige ao fundo do matadouro. A menininha já estava chorando, desesperada atrás da mãe, tipo pedindo a mãe, pedindo a mãe, pedindo a mãe. E a Neide já não estava mais com paciência, sabe? Quando elas chegaram lá, a menininha chorando, a Neide empurra ela no chão e dá um tiro na cabeça da criança. Como se isso não bastasse, com a criança caída no chão, Neide vai lá e despeja o litro de álcool e taca fogo na criança, ainda viva.
Neide foge e vai em direção à sua casa. Nesse meio tempo, a tarde toda, o povo estava caçando a criança. Era a polícia, era a família, eram os amigos, estava todo mundo na função de saber onde é que estava a menininha Tânia. Aí o policial pergunta pro Antônio, fala assim, ô meu amigo, você não tem noção não de quem é que pode estar com sua filha e tal? Aí ele falou assim, olha, eu até tenho, mas eu acho que não vai dar nada não, porque é uma namorada minha. Só que ela tá fazendo isso só pra chamar minha atenção, só pra me ameaçar. Mas a minha mulher não pode ficar sabendo disso, né? Porque eu sou um canalha, mas eu quero ser um canalha em segredo. Só que aí depois dessa, quando foi por volta de umas 10h30 da noite, Neide chega em casa e a polícia já estava esperando ela chegar na porta. Aí eles entram na casa dela e eles começam a perguntar pra ela, cadê a criança, papapá? A gente já sabe do seu envolvimento com o pai. Aí ela, não fui eu, não tem nada a ver com isso, não sei o quê. Aí ela vai, sei lá, se limpar, se refrescar, se lavar, fazer um xixi, sei lá o que esse inferno foi fazer. Aí a polícia abre a bolsa dela e encontra a arma. Aí ele falou, minha senhora, então a gente vai lá na delegacia, porque essa arma aqui é sua, você vai ter que prestar uns esclarecimentos aí. Aí levaram ela pra delegacia. A Neide continua negando qualquer envolvimento no então sequestro da criança. Ela fala que não sabe de nada e tal, e ela parecia que ela tava assim bem confortável, sabe, com a situação. Ela tava lá falando, aí já tava cheio de repórter lá, de fotógrafo, ela tava lá posando pras fotos, normal. Aí dali a pouco ela muda de postura, ela fala que uma mulher Vilma diz que ela sequestrou a menina por conta dessa Vilma, que essa Vilma pediu pra ela sequestrar a menina porque a Nilza era amante do marido dela. Você entendeu? Ela quis jogar a culpa pra cima da mãe da criança, falando que a mãe da criança tinha um amante e que a esposa desse amante tinha mandado ela, Neide, sequestrar a menina. Cara, e nisso ela entrou em contradição várias vezes lá, entendeu? Só que ela nunca confessava nada, nunca dava nenhuma pista a mais. Então já era de madrugada e a polícia recebe uma notícia de que foi encontrado o corpo de uma criança pegando fogo lá no matadouro. A polícia então pega a Neide e leva até o local. Chegando lá, ela entra com os olhos fechados e se recusa a abrir. E lá ela dá maior chilique, fala, ai, me tira daqui. Eu conto tudo pra vocês lá na delegacia, mas me tira daqui, toda dramática. Quando eles chegam lá na delegacia, ela fala que realmente aquele era o corpo da criança Tânia. Mas ela nega que tenha sido ela que tenha matado ela. Aí a polícia viu que ela não queria falar nada, que ela não ia cooperar. Aí ela resolve mudar o approach da conversa. Eles deixam ela de pé, sem fumar, sem beber água, nada. O tempo todo em pé. Aí o repórter Saulo Gomes estava lá, né, para cobrir a história. E diante de tantas tentativas frustradas da polícia, ele pede uma entrevista com a moça, né? Ah, já que a gente tá aqui, ela não tá falando nada, deixa eu entrevistar essa mulher aí. Aí a polícia, tá, beleza. Aí ele começa a conversar com a Neide. Nisso, uma multidão já tinha se formado lá na frente da delegacia. E a transmissão do caso, da entrevista desse menino aí, Saulo Gomes, estava sendo feita ao vivo pela rádio. Então o povo estava lá com os radinhos e ouvindo toda a entrevista do lado de fora. Aí o menino repórter vai e fala por que ela tinha feito isso, ou se ela tinha feito isso, alguma coisa assim nesse sentido. Perguntou pra ela. Aí ela fala pra ele assim, olha, eu não vou dizer nada, mas sabe de uma coisa? Eu queria ter matado a família inteira, só que eu não tive tempo. Quando ela falou isso, o povo lá de fora, tudo endoidou. E aí foi quando começaram a chamar ela de a Fera da Penha.
O negócio ficou tão feio pro lado dela que os policiais tiveram que despistar a multidão porque eles estavam gritando palavras de ordem de linchamento e tal. E aí, com medo de lincharem ela, a polícia levou ela para uma porta lateral da delegacia e saiu com ela de lá, direto para a prisão lá. Depois que ela confessou, ela ainda afirmou pro repórter, né, que ela tinha avisado Antônio. Ela falou, eu falei pra ele que eu não queria ser amante. Eu falei pra ele o que eu ia fazer. O julgamento dela foi cercado por policiais e repórteres. Eles tinham muito medo que a população se revoltasse e eles queriam prezar pela integridade física da moça. A defesa dela tentou colocar ela como louca, como insanidade mental. Só que não colou porque ela já tinha tido outros relacionamentos na vida dela. E ela sempre lidou muito bem com os relacionamentos dela. Ela nunca teve indício nenhum de que ela tinha algum desvio de personalidade ou de agressividade, nada. Então, não colou essa daí não. E Neide é condenada a 33 anos de cadeia. Em abril de 1964, ela tem outro julgamento. Eu não entendi por quê. Eu não consegui achar por que tiveram dois julgamentos, não. Mas teve outro julgamento em 64 e o juiz manteve a sentença de 33 anos, pena máxima. Aí diz que lá na prisão a Neide recebeu de presente uma boneca. E ela tratava essa boneca como se fosse filha dela. Ela ficava o dia inteiro cuidando dessa boneca. Já os pais de Taninha resolveram seguir em frente e continuar o casamento. E eles ainda tiveram mais 2 filhas e 2 netos. Depois disso, romarias de vários lugares, de vários estados, iam até o local onde aconteceu a morte da criança, da Taninha, buscando milagres, entendeu? Algumas pessoas até relatam que receberam bênçãos através dos milagres feitos pela menininha Tânia. Então a galera ia lá, rezava, levava presente, acendia velas. Algum tempo depois, esse mesmo local foi transformado numa pracinha. E lá tem uma placa, diz que até hoje, contando, assim, não contando a história, né? Mas tem uma plaquinha lá em homenagem à Tânia, para não deixar que aquela comunidade jamais se esqueça da atrocidade que fizeram com aquela criança e para eles nunca esquecerem a memória da Taninha. Bom, gente, o que eu posso dizer sobre uma tragédia dessas? A gente pode dizer que o comichão acabou, né? Porque acaba. Vocês, pessoas comprometidas, precisam entender que as borboletinhas no estômago, elas somem, elas acabam. Elas não são para sempre. O que é para sempre é a admiração, o companheirismo, o respeito, a parceria. Isso tudo somado é o tal do amor, gente. Então, isso é o que fica. A borboletinha, ela vai embora. Então, não caiam nessa de jogar uma vida inteira construída fora por conta de friozinho na barriga. Olha o que o fogo no rabo trouxe para essa família. Olha o que destruiu. As 2 famílias foram destruídas. Sim, gente, porque a família da Neide também foi destruída. Não tem como negar isso. Então, criatura, se você quiser sentir frio na barriga, vai para uma montanha-russa, vai saltar de paraquedas, deixa o seu celular cair com a tela virada para baixo. Você vai ver se você não vai sentir frio na barriga. Se vira, só não envolva uma terceira pessoa dentro do seu relacionamento, sendo que você nem conhece essa pessoa muitas das vezes, você não sabe do que ela é capaz. E se você fez tudo isso que eu falei e ainda não quer ficar, não quer continuar casado, gente, separa. Separa. Para vocês terem ideia, esse caso foi tão traumático que até hoje o povo fala assim, não vai ali não, que senão a fera da penha vai te pegar. Ou então a outra vira e fala assim, nossa, aquela dali é pior do que a fera da penha. Tipo,
Véi, marcou história, eu tô falando. Então, meus sobreviventes, no final, esse foi o nosso caso de hoje e eu queria muito que a gente continuasse o nosso debate aqui nos comentários. Me conta o que vocês acharam do caso, as considerações, ou se você conhece esse caso, se você é aí do Rio, sei lá, alguma coisa. E me conta também o que vocês acharam da maquiagem. Eu tentei me inspirar na nossa musa dos anos 60, Twig, e fiz essa maquiagem aqui mais inspiradinha. O cabelinho ficou bem marromeno, mas tá bom, né? Tá bom, dá pra entender. Ah, gente, lembrando que os detalhes dessa maquiagem, com as fotos mais de pertinho e todos os materiais que eu usei vão estar aqui no meu Instagram. Então segue lá, que lá também tem muita coisa aleatória e inclusive as fotos das maquiagens de todo vídeo. Então se cuidem e se for o caso, tome um banho gelado também. Um beijo e até a próxima. Tchau!